Vamos lá, Oswaldo, por favor. Mensagem de ambientação número 17. Nos conclaves doutrinários. Somente empreender conclaves doutrinários como iniciativas de aproximação e planejamento de trabalho a serem naturalmente entrosadas com as organizações centrais e regionais, responsáveis pela marcha evolutiva do Espiritismo. Não há ordem sem disciplina. Escolher como representantes de entidades e instituições nos certames os companheiros de boa vontade que sejam, de fato, competentes quanto aos objetivos doutrinários visados. A aptidão de servir é metade do êxito. Participar com seriedade dos conclaves espíritas, sem procurar diletantismo ou passatempo, sentindo-os como deveres em vez de tê-los simplesmente à conta de divertimento e excursão turística. O tempo não volta. Dignificar a hospitalidade de companheiros que oferecem ao conclavista a intimidade do próprio lar, mantendo-se com firmeza no trabalho a que foi chamado. Abster-se de subvenções governamentais de qualquer procedência, para serem aplicadas em movimentos exclusivamente doutrinários, que não apresentem características de assistência social. Quem sabe suportar as próprias responsabilidades dá testemunho de fé. Respeitar os atos religiosos dos adeptos de outras crenças, evitando querelas. Evitando. É Evitando. evitando mesmo. Ah, tá. Evitando querelas e desentendimentos na execução dos programas traçados para os conclaves doutrinários. Com Jesus só encontramos motivos para ajudar. Fixar não somente fixar não somente as lembranças afetivas ou alegres, mas, sobretudo, as resoluções, experiências e avisos do certame de que participe. Quem guarda o ensinamento aprende a lição. Difundir entre os núcleos interessados as resoluções práticas das concentrações doutrinárias, de modo a não deixá-las em reduzido círculo de companheiros ou na poeira do esquecimento. A continuidade do bem garante o melhor. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Paulo Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Traz aqui diversos ensinamentos, né, que eu vi. E principalmente a questão da gente buscar com seriedade o estudo, né, a verdadeira doutrina espírita, né, deixada por Allan Kardec, e seguir aí os ensinamentos que a doutrina nos traz. Obrigado, Oswaldo. Mais alguém? Vamos à nossa prece, então, por favor. Então, vamos orar. É o nosso último encontro do ano, né? No estudo da Gênese. Queremos dizer a Jesus da nossa gratidão pela oportunidade de podermos estar aqui unidos, estudando a doutrina que nos elucida, que nos ilumina, que nos consola, e pedir a Jesus que nos fortaleça, nos ampare e nos encaminhe para rumos melhores em direção a Ti, Senhor, e que possamos, a partir do ano que vem, estarmos todos aqui reunidos com o mesmo objetivo, Senhor, aprender um pouco mais dessa doutrina consoladora que o nosso irmão Allan Kardec trouxe para a gente através da espiritualidade amiga e benfazeja. Queremos agradecer, Senhor, por tudo e por tanto. Pedimos, Senhor, por aqueles que não puderam estar presentes hoje, que possam todos estar bem. E quanto a nós, Senhor, é gratidão. Que dessa singela reunião possa espargir luzes para toda a nossa irmã humanidade, Senhor, para que possamos um dia caminhar juntos em direção a Ti.
Fica conosco, Senhor, e nos ensine a caminhar contigo hoje e sempre. Graças a Deus e que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Elia. Eu que Obrigado, agradeço, Luiz. Oswaldo. Vamos então, pessoal. Vamos retomar aqui do item 13 no capítulo 4. A gente vai fazer uma leitura corrida do item 13 para emendar no 14, tá bom? Vamos lá, Carlão. Vamos lá, boa noite, pessoal. 13. Todas as religiões são acordes quanto ao princípio da existência da alma, sem, contudo, o demonstrarem. Não o são, porém, nem quanto à sua origem, nem com relação ao seu passado e ao seu futuro, nem principalmente, e isso é o essencial, quanto às condições de que depende a sua sorte vindoura. Em sua maioria, elas apresentam do futuro da alma e o impõem à crença de seus adeptos, um quadro que somente a fé cega pode aceitar, visto que não suporta exame sério. Ligado aos seus dogmas, as ideias que nos tempos primitivos se faziam no mundo material e do mecanismo do universo, o destino que ela atribui à alma não se concilia com o estado final atual dos conhecimentos. Não podendo, pois, senão perder com o exame e a discussão, as religiões acham mais simples prescrever uma e outra. Ok. Isso aí a gente comentou na semana passada, né? E como a maioria das religiões existentes, elas são muito mais antigas que o Espiritismo, elas ainda estão ou foram criadas ou se baseiam, né, em antigos dogmas que até então, quando criados, não existia nem como contestá-los, porque não existiam recursos para isso. O problema está em que essas questões não são revisitadas na medida em que a ciência vai comprovando os equívocos de interpretação ou mesmo de criação das teorias, né? Porque se elas fossem religiões vivas, elas estariam revisitando antigos conceitos, confrontando com aquilo que a ciência hoje está comprovando e mudando o seu ponto de vista em relação a essas questões. O problema é que isso não acontece. As pessoas ficam presas às propostas que deram origem àquelas religiões e até hoje continuam arrastando esses conceitos, né, como sendo verdadeiros, mesmo aqueles em que a ciência já demonstrou não ser possível, né? Então, é isso que ele está falando aqui, né, nesse item 13. Essas religiões, elas vão mantendo esses dogmas, esses conceitos, né? Mas poderiam já estar livres disso se colocassem naturalmente a observância, né, ou a revisitação de determinados conceitos que hoje já estariam superados. Tudo bem? Vamos em frente. Dessas divergências, no tocante ao futuro do homem, nasceram a dúvida e a incredulidade. Entretanto, a incredulidade dá lugar a um penoso vácuo. O homem encara com ansiedade o desconhecido e que tem fatalmente de penetrar. Gela-o a ideia do nada. Diz-lhe a consciência que alguma coisa lhe está reservada para além do presente. Que será? Sua razão, com o desenvolvimento que alcançou, já lhe não permite admitir histórias com que o acalentaram na infância, nem acertar como a realidade a alegoria. Aí, tá vendo? É isso aí. Então, se a inteligência avançou e a razão não nos permite aceitar histórias, como ele diz aqui, né, que não guardam nenhuma ancoragem em nada que seja concreto ou minimamente lógico, é natural que você comece a duvidar ou não aceitar aquela proposta. Mas o que vai substituir a isso? O que vai tomar lugar naquela ideia em que você hoje já não guarda uma referência? Então, nós precisamos estar abertos a essas novas ideias, como o Espiritismo é uma delas, que nos trouxe uma nova interpretação,
um novo olhar, uma nova direção a respeito de muitas coisas, principalmente na questão pós-morte do corpo físico, né? A continuidade desta consciência, dessa individualidade. Então, nós precisamos estar abertos a isso. Só que os nossos preconceitos nos impedem muitas das vezes. Às vezes, a gente até já não concorda com determinados posicionamentos. Mas o preconceito que foi construído nessa mesma fonte, né, ao qual bebemos por muito tempo, se torna uma barreira para que a gente se abra a novas ideias. Então, aí será necessário outros episódios que venham a ocorrer para que a gente, então, derrube esse muro e consiga abrir a mente para essas novas propostas, né? Então, o que ele está falando aqui. A nossa inteligência fatalmente vai nos impulsionar para uma outra ideia, que é normal, né, gente? As coisas passam a não fazer mais sentido, não serem razoáveis. Eu falo lá com um amigo meu que eu tenho, que é evangélico, né? E eu falo para ele, mas, cara, olha só, onde está a lógica de uma pessoa que foi bom a vida inteira, aí num episódio ela dá uma mancada e ela vai para o inferno eternamente? Onde está a lógica disso? Aí ele fica mastigando mingau, né? Então, assim, mas não aceita outra ideia. Não, mas é assim que está escrito na palavra. Paciência, né? Eles também viverão, Mauro. Oi? Eles também Pois viverão. é, pois é, eles também viverão. Eu fico tranquilo, né? Mas a gente fica percebendo como é difícil as pessoas pensar somente se isso é razoável o que ele está dizendo, o que ele está crendo, né? Mas, enfim. Mas isso é cultural, né, Mauro? Não pensar é uma imposição da Igreja Católica. Você não tem É. que pensar, você não tem que entender. Eu vou falar em latim, vou falar de costas para você. Você não precisa entender. Você tem que seguir o que eu mando. A ideia do controle que ainda vige até hoje, infelizmente, ainda vige até hoje em muitas religiões. A ideia do medo, do controle. Graças a Deus, como diz o Zanon de ADC, né? A Kardec apareceu e trouxe uma nova proposta, especialmente o aspecto científico da doutrina espírita. É a ciência que vai nos abrir caminhos para novos descobrimentos, novos conhecimentos que estão aguardando a nossa maturidade. Perfeito. Vamos em frente? Qual o sentido dessa alegoria? A ciência lhe rasgou um canto do véu, não lhe revelou, porém, o que mais lhe importa saber. Ele interroga em vão, nada lhe responde ela de maneira peremptória e apropriada a lhe acalmar as apreensões. Por toda parte, depara com a afirmação a se chocar com a negação, sem que de um lado ou de outro se apresentem provas positivas. Daí a incerteza, e a incerteza sobre o que concerne a vida futura faz que o homem se atire, tomado de uma espécie de frenesi, para as coisas da vida material. Uhum. Esse, o inevitável efeito das épocas de transição. Rui o edifício do passado, sem que ainda do futuro se ache construído. O homem se assemelha ao adolescente que, já não tendo a crença ingênua dos seus primeiros anos, ainda não possui os conhecimentos próprios da maturidade. Apenas sente vagas inspirações que não sabe definir. Isso a gente percebe, né? Trocar o pneu com o carro andando, né? Exatamente. Isso a gente percebe muitas vezes nas pessoas que vieram de outras religiões e começam a ter contato com o espiritismo. É exatamente essa metáfora que ele traz aqui, né? Ou seja, é a desconstrução de algo que ele viveu por muito tempo, né? E a apropriação de um novo conhecimento. E, principalmente, se torna ainda mais difícil
quando, em muitos pontos, eles se apresentam diametralmente diversos ou divergentes, né? E aí se torna ainda mais complicado, porque a pessoa já está numa fase de questionamento daquilo que ela viveu por muito tempo, ou buscou crer por muito tempo, e diante de um novo conhecimento, de uma nova crença, né, que desconstrói plenamente aquilo que até pouco tempo era verdade absoluta. Então, é esse exemplo que ele dá aqui, né? Destrói o prédio velho sem que o outro ainda esteja plenamente construído dentro de nós. E aí vão surgir muitos pontos, sim, de maior dificuldade, de aceitação, de entendimento, né? Porque eu estou construindo esse novo conhecimento, né, dentro da gente. Então, é muito interessante essa forma lúdica que ele traz aqui para a gente entender o processo. Vamos lá? 15. Se a questão do homem espiritual permaneceu até os dias atuais em estado de teoria, é que faltavam os meios de observação direta existentes para comprovar o estado do mundo material, conservando-se, portanto, aberto o campo às concepções do espírito humano. Enquanto o homem não conheceu as leis que regem a matéria e não pôde aplicar o método experimental, andou a errar de sistema em sistema, no tocante ao mecanismo do universo e à formação da Terra. Ok. Então, aqui, mais uma vez, como a ciência não é inimiga, né, da religião ou da religiosidade. Ela é, pelo contrário, ela nos auxilia a seguir um caminho mais seguro, né? Mas, como ele explicou bem aqui, como as teorias dogmáticas se baseiam em ideias fantasiosas, elas têm uma velocidade de construção muito maior do que as comprovações que a ciência possa vir trazer. Porém, cada comprovação que a ciência consegue comprovar, né, ela é sustentável, ela é perene, né, até que outra observação mais apropriada, mais profunda, venha derrogar aquela anterior. Mas ela se baseia, como ele diz aqui, na observação, na comprovação e na repetição daqueles fatos. Muito diferente dos achismos que as teorias dogmáticas abordam. Você não tem como comprovar. Tá bom, você tem que crer porque o outro diz que é assim, ponto. Mas como é que eu posso comprovar que de fato isso é assim? Na ciência é o contrário. É assim porque a teoria é essa, a forma de execução é essa, o resultado é esse, e aquilo se repete, né? Então, se eu consigo comprovar o que eu estou dizendo, é muito mais consistente do que aquilo que teorizamos sem ter a oportunidade de comprová-las. E isso é dogma, né? Por isso que as questões dogmáticas são sempre muito mais difíceis de serem aceitas, né? O problema é que a ciência não tem vergonha de voltar atrás. A ciência não tem vergonha de dizer isso aqui, nós estávamos errados. Enquanto a religiosidade, de uma maneira geral, os religiosos, de uma maneira geral, os teólogos, têm uma dificuldade muito grande de reconhecer a sua própria dificuldade, a sua própria falha. Então, o que ele faz. E aí passa a verdade. Daí a infalibilidade do Papa. O que o Papa fala é verdade absoluta, não se discute. Então, isso é anticientífico, isso realmente é difícil de se sustentar dessa maneira. Diga, Diga, Carmen. cara. Aqui. Então, uma pergunta bem boba, mas assim, é o que vem de Deus, não se questiona, se segue, né? Mas como é que você vai saber se vem de Deus? Então, mas, por exemplo, tudo que ele cria tem lógica, não é Sim, isso? sim. Entendi. Porque Só que muitas a vezes, lógica vem de Deus, a lógica
né? Vem de Deus, por exemplo, eu não sei se eu estou sabendo me expressar, mas a lógica, em tudo que Deus criou, existe a lógica, né? A Claro, lógica faz a gente acreditar, traz essa certeza e a convicção na criação de Deus, em a tudo que foi criado por lógica, Ele. olha só, a lógica dá sentido às coisas. Uma coisa Entendi. ilógica, você não enxerga sentido. Entendi, sim. Entendeu? Tá certo. É isso. Sim. Obrigada. Nada. Vamos lá, pessoal? O que se deu na ordem física, deu-se também na ordem moral. Para fixar as ideias, faltou o elemento essencial, o conhecimento das leis a que se acha sujeito o princípio espiritual. Estava reservado à nossa época esse conhecimento, como esteve aos 2 últimos séculos os das leis da matéria. Ok. Então veja que isso tudo vai sendo preparado e sendo liberado, né, em gotas homeopáticas, em doses homeopáticas, à medida da nossa capacidade de compreensão. Como é que nós receberíamos a informação do ente espiritual sem entender antes as questões das leis naturais, de como elas se integram, como é que elas colaboram entre si? Então, nós precisávamos daquilo que é palpável primeiro, para depois começarmos a conceber o que não é palpável ainda. Beleza? Então, tudo segue uma ordem lógica, coerente, gradual, né? Uma metodologia muito eficaz, né? Porque todos os objetivos vão sendo alcançados na medida da elaboração daquilo que é necessário, que é possível, né? Dentro daquele conhecimento que chegou até então, né? Tem uma Vamos fala ver de aqui o. Kardec aqui que é importante, Mauro. Né? Pois não. Estava reservado à nossa época, não a mim. Exato, Então, exato. é o tempo. Tem uma passagem não no Evangelho, mas naquele seriado, do Chosen, quando Jesus tira Lázaro do sepulcro. E Lázaro pergunta a ele, lá na série, tá, gente? Não é no Evangelho. Jesus pergunta a ele, por que eu? E Jesus diz, não é você, foi o tempo. Tinha que ser hoje. Então, Uhum. é exatamente o que Kardec está dizendo aqui. Não é? Estava reservado à nossa época essa descoberta. Estava reservado a tirar a saída de um túmulo, de uma pessoa, de um túmulo, que não era o Lázaro necessariamente. Mas aquele fato precisava acontecer, teria que acontecer, e aconteceu. Uhum. Aqui no chat, o Zé Ricardo botou um comentário, né? Vida, a ideia, né, de que a Terra era o centro do universo. Quantos anos a Igreja Católica acreditou que a Terra era o centro do universo? Né? É vide, né? Isso aí. É vide, é. Então, é isso mesmo. Então, a Igreja sustentou enquanto pôde, até que se tornou impossível negar. A mesma coisa está acontecendo, está em processo e vai chegar ao mesmo fim, que é a questão da vida espiritual, que é a questão da transformação da ideia de consciência em espírito, né? Que ela vai efetivamente, nós vamos efetivamente continuar além da morte do corpo físico. Isso vai acontecer, mas é um processo, como todos os demais, foram processos de amadurecimento, de conhecimento, de informação, né, que vão chegando, vão amadurecendo e vão nos impulsionando à reflexão, até que a única resposta que se sustenta é essa, né, que está sendo revelada. E aí vai sobrar só ou o preconceito das pessoas mais endurecidas ou a não aceitação. Ok.
Mas aí, como o Valdemir fala, né, eles também viverão, né? Como Jesus diz, eles também viverão. Então, quantas vezes vamos precisar voltar ao mundo espiritual, nos deparar com a verdade, né? E depois retornarmos ao mundo físico, já com o pensamento mudado, né? Não sei, vai depender de cada um. Esperemos que não 9 vezes, né? Para É, uma... é verdade. Tudo bem? Vamos em frente? Até o presente, Ah, o só um estudo minuto, do... Carlão, só um minuto. Diga, Carmen, Mauro, você acha que a gente tem possibilidade disso? do quê? Nós que temos conhecimento da doutrina, esquecer Esqueceu o e quê? voltar até entender Hoje nós já estamos buscando esse conhecimento, né? o que está falhando. Hoje nós já estamos aqui buscando esse conhecimento. Anteriormente nós Ai, tá negávamos. ruim a internet. Então, olha só, Carmen, não sei se você está ouvindo bem, mas anteriormente nós negávamos esse conhecimento. Hoje nós estamos buscando esse conhecimento. E daqui para frente nós vamos vivenciar esse conhecimento. Então, tudo isso é um processo que vai acontecendo aí naturalmente na vida de todos nós. Pode ser que hoje não consiga plenamente compreender e não consiga vivenciá-la, mas eu já estou no caminho, né, em busca desse conhecimento, que vai nos tornar mais fácil a relação com a nossa verdadeira condição de espíritos, né? Bem, Acho que a Carmen caiu. Ah, não, não tá aqui. caiu não, ela só Fechou. 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 Vamos em frente. Até ao presente, o estudo do princípio espiritual, compreendido na metafísica, foi puramente especulativo e teórico. No espiritismo, é inteiramente experimental. Ok, peraí. Georgia, nós estamos no item 16, tá? Do capítulo 4. Aqui é o mesmo processo atualizado, tá, gente? Mesmo processo atualizado. Olha o que ele diz aqui, ó. Até o presente, lá, época de Kardec. Até o presente, o estudo do princípio espiritual, compreendido na metafísica, foi puramente especulativo e teórico. Por quê? Porque não tinham como comprovar, ok? Não buscavam essas comprovações, ou não tinham mecanismos que julgassem idôneos para aplicar as teorias, né, especulativas até então. E aí ele vem para o outro método. Ó. No Espiritismo, é inteiramente experimental. Por quê? Porque Kardec buscou, por meio dos médiums, as experimentações e, consequentemente, as comprovações daquelas ideias que surgiam na elaboração da codificação. Coisa que a metafísica não buscou fazer. Ela buscava respostas puramente ou exclusivamente na matéria, no comportamento, na teorização. E isso, sem o agente, sem a participação do agente espiritual, fica impossível de você chegar a qualquer conclusão. Por quê? O que é extrafísico não pode ser gerido pelo que é físico. É extrafísico. Então, o que que gerencia, o que que governa, o que que manipula aquilo que é extrafísico? Um agente extrafísico, que foi o que o Espiritismo provou. Ele partiu do agente extrafísico para comprovar a sua relação com o físico. A metafísica talvez não tenha escolhido, com certeza não, né? Esse mesmo caminho. Por Mas é isso que mais acho uma que vez, até hoje, né, Valdemir? Até hoje eu acho que a maior barreira é essa, né? e mais uma vez, né, a gente vê que as coisas acontecem no momento oportuno.
Aquela fala anteriormente de Kardec, né, eu estava lembrando aqui das parábolas de Jesus. Se nós fôssemos pegar literalmente as parábolas, dificilmente teríamos um cristianismo hoje, porque seria uma coisa bem infantil, bem lúdica, bem para criança. E a metafísica não foi diferente. Não tinha capacidade, não tinha desenvolvimento, não tinha ciência, não tinha ainda inteligência suficiente para comprovar o aspecto espiritual. Como até hoje a ciência materialista ainda tem essa dificuldade, com toda a comprovação de Kardec, com todo o trabalho de Kardec, a ciência física, a ciência materialista, ainda não reconhece o espírito. Eu falo muito isso por causa da psicologia. Porque é uma ciência da alma sem alma. É uma psicologia sem psique, sem alma. É o comportamento, é comportamental, é mental, é físico, é orgânico, mas nada é espiritual. Mas as coisas vão acontecer no tempo é certo. Com certeza. Tudo bem? Podemos seguir? Vamos lá. Com o auxílio da faculdade mediúnica, mais desenvolvida presentemente e, sobretudo, generalizada e mais bem estudada, o homem se achou de posse de um novo instrumento de observação. Tá aí, ó, tá vendo? Vejam como as coisas elas se encadeiam. Isso que eu acho interessante da gente perceber. Sem o advento da mediunidade, da ação dos espíritos sobre a matéria, nós não teríamos hoje doutrina espírita. Esse ainda é o principal instrumento para que a gente compreenda esse mundo espiritual e a sua relação com o mundo físico e nos dê as respostas que precisamos enquanto encarnados. Da onde eu vim, o que eu faço aqui, para onde eu vou. Essas três perguntas nós encontramos de forma coerente e lógica por intermédio do que o doutrina espírita nos trouxe. Então, a faculdade mediúnica, ela precisava eclodir, sempre existiu na humanidade, sempre existiu. Mais de 3.000 anos atrás, antes de Cristo, já existia. Já existiam, né, as pitonisas, né, e todos aqueles que eram cuidadores, né, ou provedores dos oráculos, Iniciados, né? iniciados, todos eles existiam. Mas nós é que não tínhamos condição de entender essa relação. Então, isso vem ao tempo, né, esperando, na verdade, ou amadurecendo a nossa capacidade intelectual, a nossa condição de percepção. Olha bem, quando Kardec ele vai observar, ou ele é chamado a observar os fenômenos, quando relatavam para ele o que acontecia, ele já dizia, não, mas isso não tem nada de novo. Isso aí a eletricidade explica, o magnetismo explica. Então não tem nada de novo no que você quer que eu vá ver. Agora, quando os objetos começaram a responder perguntas, aí ele falou, não, então peraí, agora temos um fato novo. Porque a mesa, ela não pode responder, porque ela não tem nenhuma estrutura que lhe permita desenvolver raciocínio. Então, algo inteligente age sobre a mesa e responde. Então, esse é o ponto novo. Né? E isso só foi possível graças à ação da mediunidade, né? Dos fenômenos espirituais sobre a matéria. Então, isso é muito importante. E isso nos dá a ideia clara desta progressão no planejamento da humanidade terrena. Nos mostra o quanto nós estamos ainda engatinhando nesse conhecimento e, mais ainda, na relação com o que esse conhecimento nos proporciona. Mundos mais adiantados, com certeza, já interagem, já se apropriam
não mais só desse conhecimento que já está sedimentado, mas da usabilidade desse conhecimento nas relações com as questões materiais, espirituais, fluídicas e tudo mais. Muito, muito interessante isso. Tudo bem? Vamos em frente. A mediunidade foi para o mundo espiritual o que o telescópio foi para o mundo astral e o microscópio para os infinitamente pequenos. Ok. Agora, essa relação ela é muito interessante. Agora, uma coisa que ele falou aqui anteriormente que eu esqueci de falar, que é sumamente importante. É a questão da faculdade mediúnica bem estudada. Bem estudada. E bem vivenciada. É. E uma coisa só pode levar a outra. Porque se eu desconheço, eu não vou conseguir relacionar bem com ela. Ok? Por isso que o Espiritismo insiste tanto na questão do estudo, para que nós saibamos o que ocorre conosco e como nós podemos bem utilizar essa ferramenta que nos é emprestada, esse talento, né, para desenvolvermos algo nessa existência. Outras práticas não se preocupam com isso. Tudo bem, né, como a lição do André Luiz acabou de nos dizer, né? Nós não vamos aqui ficar julgando os irmãos que pensam diferente e agem diferente. Mas nós podemos fazer a devida análise. Olha os irmãos, né, mais, em maior evidência, da Umbanda, do Candomblé, né, que vivenciam o mediunismo, mas não entendem o que acontece com eles. Não entendem o processo, a grande maioria, tá, pessoal? A sua grande maioria. Não entendem, eles simplesmente estão ali, as coisas acontecem, e aí? Qual é a minha participação nisso? Como é que eu Daí posso. serem cavalos. Exatamente, chamados dessa maneira, né? É. Então, veja como o estudo é importante. Que eles continuassem com as suas práticas, mas entendessem como aquilo acontece. Né? E não simplesmente se satisfazerem em serem esses instrumentos, né, cegos utilizados pelos espíritos. Essa é a grande diferença. Por isso que nós não podemos, né, creio eu, né, colocar todo mundo no mesmo balaio, né, porque são princípios muito diferentes. Tudo bem? Vamos lá. Permitiu se explorassem, estudassem, por assim dizer, de visu, as relações daquele mundo com o mundo corpóreo, que, no homem vivo, se destacasse do ser material, do ser inteligente, e que se observassem os dois a atuar separadamente. Uma vez estabelecidas relações com os habitantes do mundo espiritual, possível se tornou ao homem seguir a alma em sua marcha ascendente, em suas migrações, em suas transformações. Pode-se, enfim, estudar o elemento espiritual. Eis aí o de que careciam os anteriores comentadores da Gênese, para compreenderem e lhe retificarem os erros. Ok. Tá aí. Quando ele fala aqui, ó, possível se tornou ao homem seguir a alma em sua marcha ascendente, em suas migrações, em suas transformações. Como é que isso aqui era possível? Né? Kardec está afirmando aqui, é possível. Como é que isso aqui era possível? Pelas evocações. Kardec evocava aquelas personalidades, né, aquelas pessoas que eram conhecidas, e elas relatavam, muitas delas, né, um pouco da sua trajetória, aquilo que era conhecido. Era assim que era possível conhecer. Porque quando reencarnado, se ninguém disser que aquele fulano foi fulano, como é que a gente vai saber? Não vai saber. Então alguém tem que dizer, alguém tem que falar seu caminhar, né, para que a gente possa entender essa progressão. Beleza? E aí, reafirmando ainda mais a questão do princípio da reencarnação, né, da continuidade da personalidade, da individualidade do ser, né, após a morte do corpo físico. Tá?
Então, isso só foi e só está sendo possível ainda hoje com o advento do Espiritismo. Tá? Vamos lá? 17. Estando o mundo espiritual e o mundo material em incessante contato, os dois são solidários. Ambos têm a sua parcela de ação na Gênese. Sem o conhecimento das leis que regem o primeiro, tão impossível seria constituir-se uma Gênese completa, quanto ao estatutário dar vida a uma estátua. Somente agora, conquanto nem a ciência material, nem a ciência espiritual hajam dito a última palavra, possui o homem os dois elementos próprios a lançar luz sobre esse imenso problema. Eram-lhes absolutamente indispensáveis essas duas chaves para chegar a uma solução, embora aproximativa. Ok. Então, ele está falando aqui da questão das teorias materialistas que explicavam a progressão do que era material, a botânica, né, a biologia, né, as questões da geologia, né, questões materiais que foram estudadas dentro do espectro material, mostrando o progresso, a evolução das eras, né? Mas isso não poderia caminhar sozinho, porque ele não explicaria tudo. E aí, sim, agregando ou associando o conhecimento do espírito, da vida espiritual, da relação da vida espiritual com o mundo físico, eles se complementam perfeitamente. Porque senão, gente, vamos entender, por que que a matéria evolui? Diga aí. Só não pode Valdemir responder. Por que que a matéria evolui? Digam aí. Porque tem um espírito animando, né? Não, não. Falando da matéria, não estou falando do homem, não. A matéria. Por que que ela evolui? Porque ela está dentro do princípio inteligente? Não. A matéria não está dentro do princípio inteligente. Ela evolui por conta do contato, do atrito que tem com outras coisas? Não. Ué, e, por exemplo, a evolução do espírito não acaba fazendo com que a matéria também evolua? Não, está quase lá, quase lá. Uhum. Porque o progresso, né, o próprio progresso em si, ele impulsiona tudo, impulsiona as coisas materiais também, que Mas elas o progresso degeneram. não é uma coisa. O progresso não é uma coisa. O progresso é uma consequência. É. Por causa do instinto, Mauro? Não. Ué, Vamos Mauro, pensar, Não, gente. eu Vamos estou pensar. chutando já. Já estou chutando. Como é que você perguntou, Mauro? Por que que a matéria evolui? O porquê que a matéria evolui? É. Então, eu estou entendendo aqui que a matéria acaba evoluindo por conta da própria evolução do espírito, porque é a inteligência, né, que faz as coisas. Como é que as coisas material vão evoluir por si só? Ou porque fluido cósmico é universal, Deus assim faz? Olha só, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos olhar para o nosso planetinha aqui. Ele teve que ser preparado, não foi? Para que nós pudéssemos habitar aqui, não foi? Sim. Então, a matéria, ela vai se aprimorando na medida da necessidade do espírito. Ah, tá. E como é que ela é A aprimorada? necessidade do espírito. Então, a gente falou, meu tio Por Mauro. quê? Não, Falamos que era por conta do espírito habitar a matéria. não, vocês não falaram isso, não. Se falasse, eu tinha dito que estava certo. mas não é de Tá bom, acordo não com falo. Presta atenção. Olha aqui. vai evoluindo. Oi? Eles vão precisando dessas necessidades, dessas necessidades, vai precisar mais. Então, é isso que eu entendi também, que o espírito evolui e Então. precisa da necessidade que a matéria acompanhe. Isso aí. Não é isso? Então, lá atrás, vamos acompanhar? Lá atrás, o planeta foi começando a ser formado, não foi?
Sim. Beleza. Não tinha ainda espíritos encarnados. Não existiam espíritos encarnados. Por quê? Porque a matéria, onde nós iríamos iniciar o nosso processo reencarnatório, não estava ainda adequada à nossa presença no mundo físico, A nossa necessidade. nossas Nós necessidades. Então, tudo foi sendo o quê? Preparado. A matéria foi se moldando às necessidades temporais dos espíritos. Quando nós encarnamos aqui, como nós começamos a criar a população terrena, encarnados, nós éramos tão embrutecidos, tão animalizados, menos espiritualizados, que as condições de matéria que nós precisávamos eram aquelas. E à medida que nós fomos melhorando o aspecto não só intelectivo, mas social, né? A própria constituição terrena, geológica, biológica, né? Ela foi se adequando a isto. Beleza? Por isso que eu perguntei. Então, por que Não que a é o homem, matéria... foi com a concepção do homem, Mauro, que foi criando essa nova concepção. Isso, com o progresso do homem, né? Ele foi criando na matéria, ele Não, interferiu na matéria não, olha só, ele interferiu para melhor. como interfere até hoje, tá? Mas muito desse progresso ocorreu à revelia da nossa interferência. Vamos lá? A mudança do mundo Mas dá um exemplo. pré-histórico, a transição do mundo pré-histórico para o mundo que nós Mundo conhecemos, né? Mundo Civilizado. primitivo para o mundo de É. expiação de provas. Né? Quanto que nós interferimos nisso? Muito pouco. Muito pouco. Nós interferimos na medida em que nós fomos nos aprimorando intelectualmente. À medida que eu fui melhorando intelectualmente, nos organizando enquanto sociedade, aquele modelo lá já não atenderia mais. Era necessário que houvesse o quê? Uma mudança. E essa mudança foi o quê? Extinção dos dinossauros, os climas foram mais amenos, se tornaram mais amenos, a configuração corpórea mudou. Né? Hoje o nosso corpo é completamente diferente daquele que nós habitamos lá à época pré-histórica, que era também diferente da época que era da Idade Média, né? E tudo mais. A gente vem aprimorando isso à medida em que nós vamos nos aprimorando enquanto espíritos. No mundo de regeneração, quando ele estiver implementado, os espíritos que aqui habitarão também vão encontrar outra conformação nesse mesmo sentido. Para quê? Para dar os elementos necessários que esta nova humanidade terrena precisará encontrar. A gente não fala aqui que no mundo de regeneração nós praticamente não teremos doenças físicas. Olha Sim. para onde está encaminhando a ciência. Eu botei vários, como é que chama? Cortes, né? A respeito dessa evolução. Né? Então, já existem aí vários procedimentos que restabelecem, reestruturam coluna, nervo, articulações. Já existe hoje lá não sei se é na China ou no Japão, já construíram um ventre humanoide capaz de fazer com que o feto consiga se desenvolver ali dentro. Então, veja como as coisas estão caminhando. Mas também sabemos que os problemas de ordem moral e psicológicos vão aumentar, evidenciando ainda mais a questão do espírito. Então, isso já está sendo o quê? Preparado. Então, vocês concordam
que o mundo de regeneração, por exemplo, ele vai ser um mundo muito mais tecnológico do que a gente vive hoje? Por quê? Verdade. Muito provavelmente, as nossas necessidades neste mundo pleno, ele vai ser muito menos braçal e muito mais intelectivo e sensorial. Por isso, a tecnologia vai resolver aquilo que nós hoje ainda precisamos suar bastante a camisa. Mauro, e como... Oi, Desculpa. diga. Fala. E como ficam as questões emocionais? Então, É o que ele está falando. exatamente elas são essas que terão mais vez. Mas é Ah, evidente. tá. Eu entendi o contrário, que o mundo de regeneração não daria-se chance da pessoa ter, pelo menos, uma empatia com o sentimento alheio, ou com o próprio sentimento, ou falar de não. si mesmo. É o contrário que você está falando, né? Contrário, completamente contrário disso. Ah, dá para tu repetir o que você falou, por favor? Eu falei o seguinte: minha visão a respeito Sim, sim. do que está sendo construído no mundo hoje para o futuro é que toda atividade braçal ela será substituída pelo maquinal, ok? Então, as relações de empatia, as relações interpessoais ganharão Sobrará mais tempo, tempo, certo. mais importância, porque se uma vez que neste momento, nessa época, os corpos serão mais saudáveis, as doenças diminuirão muito, a longevidade vai aumentar, o tempo da relação interpessoal também vai. E aí Joias, vai entendi. evidenciar ainda mais a questão do espírito, do ser espiritual e dos dramas psicológicos, morais que ainda viveremos. Porque no mundo de regeneração, o bem vai se sobrepor ao mal, mas ainda viveremos com episódios de equívocos que caracterizam o mal entre nós, né? Mas, com toda essa tecnologia sendo aplicada, né, as coisas comezinhas nos sobrarão mais tempo, ou nos sobrará mais tempo. E o que vamos fazer com ele? Né? Se não uma era em que nós poderemos buscar melhorar essa relação interpessoal, né? Voltarmos mais o nosso tempo, o nosso olhar, a nossa atenção, o nosso cuidado para o eu espiritual. Porque Vamos o dizer eu assim, seria um humano, o eu braçal, segundo, vamos dizer assim, seria um segundo iluminismo para a humanidade, né? Seria uma não ideia diria assim, não. de uma arte mais humana, eu vou ter tempo para conversar com você, não vai ser É, tudo tão e tudo rápido, mais, a porque gente vai poder acertar os nossos passos aqui e agora. isso nós já podemos fazer desde muito tempo. Desde muito tempo. Mas imaginemos uma coisa, por exemplo, imaginemos que para ir de um lugar para o outro, né, eu possa fazer isso sem que eu gaste a minha energia, né? Por exemplo, os carros autônomos. Eu vou chegar, vou entrar e vou ter com alguém tempo para quê? Para conversar sobre as coisas, sobre a Sim, vida, sobre os problemas, né? Por exemplo, vou ter autoatendimento em que não vai ter uma pessoa, várias pessoas ali, né, fazendo coisas, já estarão prontas. Vou chegar ali. Lembra dos Jetsons, né? Mais ou menos igual essa época dos Jetsons, né? As coisas da vida física, elas já estarão mais ou menos automatizadas. Agora, as coisas da relação humana, né, da relação interpessoal, dessa busca pelo meu eu interior, desse homem de bem que nós precisamos alcançar, essas estarão, pelo menos dentro da minha percepção, né, elas estarão com mais possibilidade de serem desenvolvidas. Ao passo que nos dias de hoje, quanto tempo nós perdemos com essas coisas que ainda não são automatizadas, que exigem de nós, né, o tempo, o esforço,
né, para que aquilo se realize. Então, a gente vê que, tecnologicamente, nós estamos sendo empurrados para isso, né, para uma sociedade mais tecnológica, mais automatizada. E o que vamos fazer com o tempo que vai nos sobrar? Porque vai sobrar muito tempo. Entende? Então, acho que é um outro momento da humanidade em que vai andar de mãos dadas com o projeto, né, o propósito, né, da sociedade trabalhar a si mesmo e a sua relação com o próximo, se preparando para a próxima etapa, né, que seria do Sim. mundo ditoso, um mundo feliz, tudo mais. Aí eu fico pensando, Mauro, se a arte não viria nessa época mais tranquila, menos pavorosa, menos trazendo tanto conflito, expressando conflito, tanto conflito humano, mas expressando o bem que nos resta e fazer disso uma realidade prática da arte mais contemplativa, mais calmante, mais adequada ao que ela se deu como necessidade de existir. Não sei, eu gostei dessa tua colocação aí, me deu esperança. E é importante essa coisa que o Mauro está dizendo aí. A gente pode observar isso na literatura espírita. Hoje você vai ver inúmeros espíritos ditando obras psicológicas. A doutrina, as obras doutrinárias, está explicada. Hoje, a grande preocupação de muitos espíritos, e mesmo Manuel Filomeno de Miranda, que não é um psicólogo, mas ainda assim trazer o conhecimento à luz da psicologia humanista e junguiana, a psicologia espírita, digamos assim. Vou botar um adjetivo aqui que não existe, mas é o caminho. Nós estamos caminhando para a era do espírito, para a era do psique. E aí a psiquiatria, a psicologia vão poder efetivamente trabalhar o seu objeto de preocupação, seu objeto de observação. Mas você Valdemir, acredita, Valdemir? Você gente, acredita, Valdemir, que a gente só um usaria minutinho. mais essas terapêuticas não para tratar conflitos assim tão complicados, tão enraizados no materialismo, mas uma coisa para puxar o verdadeiro homem para fora, o homem de bem, né? Teria mais esse sentido. O que você acha como profissional disso? Não Depois é vamos puxar passar a para palavra fora, para é Carmen, puxar tá, para gente? dentro. Diga. Ah, desculpa. Pô, desculpa. Me retiro aqui do aposento. Não, não é puxar para fora, não é olhar para fora, mas olhar para dentro. A proposta é olharmos para nós mesmos, olhar para dentro, para que possamos despertar olhando para dentro. Quando eu olho para fora, eu sonho. Quando eu olho para dentro, eu desperto, eu acordo, eu entendo, eu compreendo, eu vivo. Então, essa é a proposta, pelo menos no meu entender, como diz o Mauro aí. Na minha percepção, entendo assim que a psicologia a espiritualidade está trazendo os aspectos psicológicos, porque os aspectos doutrinários estão praticamente esgotados, ou pelo menos no nosso nível de entendimento, estão bem explicados, digamos assim. Ok, diga, Carmen. Foi. Então, assim, voltando lá no progresso do espírito e né, uma coisa da matéria, essa coisa que faz a matéria progredir, né, que você falou. O que a Então, matéria progride? não, por exemplo, quando o Mauro falou lá, aquela pergunta que nós ficamos lá debatendo, então eu entendi assim, que é o mundo espiritual, né? É Jesus que vai deliberando esse progresso material de acordo com as nossas necessidades do espírito. É isso? Exatamente. Entendi. Então, Só que não é Jesus. Jesus diretamente. É isso que eu ia falar. O Então, processo se dá naturalmente. À medida que a naturalmente, sociedade demonstra sinais de progresso, esse progresso ele vai sendo ajustado,
naquilo que a matéria precisa ser ajustada para atender às necessidades Quem dessa nova ajusta? era. Você, Quem ajusta? você que ajusta o seu comportamento, a sua vivência, cada um de Ah, nós. então isso está criado. Então, isso já está criado, isso já existe, e é o nosso progresso que vai entrando em contato com isso, com essa energia, é isso? Sim, e vai se Nós somos a luz moldando. do mundo, Carmen. Tá, então ficou agora bem compreendido para mim. Então, isso está criado, é como Deus criou tudo, isso já está criado, certo? Está Conforme a gente criado, vai mas, amadurecendo, Carmen, olha só, está criado, mas o planeta Terra hoje, ele é exatamente igual quando ele foi criado? não, Não. não, Então ele vai sim. sendo ajustado. Ele vai Então, meu sendo amor, você tem que ajustado de entender acordo com como se as ajusta. necessidades do espírito, daquele momento, Mas aquela quem sociedade. ajusta? É Jesus, é os espíritos Não, siderais, é uma Jesus é o equipe que governador do planeta. Ele e os seus prepostos, né, vai com autorização de Deus, né, fazer porque ele é isso. co-criador de Deus em plano maior, eles vão fazer com que os flagelos destruidores, que são os Sim, agentes naturais, né, da modelação física do planeta, possam agir modificando paisagens, modificando climas, modificando situações perfeito. que Então, aquela agora, sociedade no futuro precisa se deparar com ela. não, agora tá bom. Agora eu entendi perfeitamente. Eu concordo, eu acho que era só podia ser por aí. Tá Tá bom, bom. muito obrigada. Nada, que agradeço. Bom, pessoal, vamos parar aqui. Terminamos o item 17, não terminamos? Não? Terminou Terminamos. sim. Terminamos? Terminamos. Ah, Vamos terminamos, né? iniciar o capítulo 5. Capítulo 5, dia 5. Isso. Antigos e modernos sistemas do mundo. Mauro, tem aqui um parágrafo que diz assim: quanto à solução definitiva, talvez jamais seja dado ao homem encontrá-la sobre a terra. Não tem isso aí não, né, Carlos? Tem não, Santa. Oi, eu não estou com o Não, livro, eu estou escutando. Tá, Ah, está ok, falando com o ok. Então é só o meu. Tá, valeu. tá? Então vamos fazer a nossa prece e, como todos já sabem, né, encerramos aqui e abrimos nova salinha lá para o estudo dos mensageiros. Beleza? Então vamos fazer a nossa prece. Vamos pedir a Geórgia para fazer a nossa prece, por favor. Geórgia? Acho que ela não está conseguindo abrir o áudio dela. Eu não abri o áudio. Então vamos pedir a Silvânia. Silvânia, você pode fazer a nossa prece, querida? Posso sim, Mauro. Só um instante, deixa eu desligar aqui para não fazer barulho. Estão me ouvindo bem? Sim. Bom, vamos elevar o pensamento ao nosso Senhor Jesus e agradecer mais uma vez pelo estudo maravilhoso desta segunda-feira do livro A Gênese. Pedir que possamos nos reunir sempre, buscando o melhor entendimento referente aos ensinamentos que nos são trazidos e que, com tanto carinho, foi codificado por Kardec, com auxílio dos espíritos superiores. Então, que possamos manter essa atitude de nos reunirmos para o estudo toda semana, aproveitando essa boa vontade e disponibilidade do Mauro, do Valdemir, em nos auxiliar, e também contando com a colocação de todos, né? Com a participação que tanto nos esclarece, nos auxilia, né? A dúvida de um ajuda tanto aos outros. Então, agradecemos imensamente pelo estudo desta noite
Pedimos que aqueles irmãos que não puderam comparecer, que estejam conosco na próxima semana, que recebam nossas boas vibrações, que estejam bem. E então, pedimos, Senhor Jesus, a sua autorização para fecharmos o estudo desta noite de A Gênese. Obrigada, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Carmen, desculpa ter passado por tua vez, tá? Me perdoa. Ah, Um tranquilo. hétero, Nada, Beijo, querida. gente. Deus. um hétero é o estudo do Amanhã Céu e não. Inferno? Amanhã não. Não. Tá bom? Feliz ano novo, ano Feliz ano que novo vem a para gente todos. se Um vê. beijo grande. Ano que vem